Paz do Senhor para os irmãos, amém? Amém! Maravilha, como é bom poder estar na presença do Senhor mais uma vez, para podermos falar do nome dEle, falar dEle. Afinal de contas, tudo é dEle, tudo é para Ele, tudo é por Ele. E por isso nós estamos aqui. Se não fosse Ele, nós não teríamos força para chegarmos até aqui. Glória a Deus. Nós estamos aqui numa série de mensagens onde nós estamos falando sobre filhos, né? Filhos, como é que é o tempo de mensagem? Filhos do cativeiro. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus, está em Êxodo, no livro de Êxodo, capítulo 23. Os dramas dos filhos em cativeiro. Viu? Sabia que eu sabia. Êxodo, capítulo de número 23, versículo 13. Abra a tua Bíblia para nós acompanharmos esse texto, esse trecho da mensagem de Deus. Todos acharam, amém? Tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Não invoque o nome de outros deuses. Não se ouçam tais nomes dos seus lábios. Somente até aí. Pode se sentar. Toma o teu assento. É bom poder estar aqui. Hoje nós passamos por uma série, a primeira mensagem que nós falamos sobre o drama dos filhos e cativeiros. Nós lemos bastante versículos da Bíblia, né? Mostrando que nosso Deus, Ele é um Deus geracional, né? Nós vimos que Deus, Ele trabalha em cima de gerações. E nessa passagem da palavra de Deus, nós aprendemos também que nós somos responsáveis diretamente por aquilo que nossos filhos se tornam no seu futuro. Pastor, como assim? Eu sou responsável pelo que meu filho vai ser, sim, porque é os pais que forjam o caráter dos filhos. Pastor, isso está na Bíblia? Sim, está lá no livro de Salmos. Eu não me lembro qual deles, eu acho que é o Salmo 118, alguma coisa assim. Que a Bíblia fala que os filhos são como flecha na mão do arqueiro. E a Bíblia diz: bem-aventurado o homem que enche a sua aljava deles, né? Então, aljava é o que? É onde se coloca as flechas. E se os filhos são como flecha na mão do arqueiro, significa dizer que o arqueiro que dá o direcionamento para a flecha, não é? O cara pega o arco, a flecha, ele que decide qual é o alvo que ele vai acertar, que ele vai atingir. Então nós aprendemos que o pai, biblicamente os pais, são os responsáveis por dar a direção, dar o direcionamento para os filhos, tá? Desde quando a criança é gerada na madre, ali no ventre da mãe, até os seus 7 anos de idade, é forjado o caráter da criança. Ali é forjado os traços de caráter. Eu queria pedir para minha esposa achar para mim quais são os 5 traços de caráter, para eu poder mencionar aqui. É forjado os 5 traços de caráter da criança, tá? Desde quando ela é concebida, a partir do momento que ela é concebida no ventre, já é forjado esses 5 traços de caráter. Quais são esses traços? O que são esses traços de caráter? É o que a gente é. Um é mais nervosinho, o outro é mais relaxado, um é mais explosivo, o outro já é mais de boa. E isso é o nosso traço de caráter. Então nós temos que aprender isso, tá? Então quando a gente tem uma criança, nós temos a oportunidade. Esquizoide, esses daí? Tá. Dá para ler aqui, né? Esquizoide, oral. Tá. Divisão dos traços de caráter. Se dá em 5 tipos. O esquizoide, quem é o esquizoide? Aquele cara magrelo, pontudo, né? Você olha para ele assim, é magro, cheio, o corpo definido, né? O oral é aquele que fala bastante,
que quer levar os outros na conversa. Hã? É mais redondinho. Você olha para o pastor e fala, já sei o traço de caráter do pastor. Tem um psicopata. Como que você identifica as pessoas? Se você fizer, por exemplo, um estudo rapidinho sobre leitura corporal, você vai ver que todos eles têm um formato do corpo diferente. O esquizoide, por exemplo, a irmã Williana é esquizoide, né? Ela é esquizoide. Eu sou um pouco de oral com psicopata. Como que eu sei disso? Quando você olha uma pessoa, você vê que o corpo dela tem um formato meio triangular, em cima mais forte do que embaixo, o cara é psicopata. Mas esse psicopata não é o psicopata de matar, arrancar pedaços dos outros, não é sobre isso que eu estou falando, tá? Esse é um termo técnico para o nome que se dá, tá? Tem o masoquista, tá? E tem o rígido, aquela pessoa que é rígida, que é bem, sabe, trancada, travada. Então esses são os 5 traços de caráter que regem as atitudes dos seres humanos. E como são formados esses traços de caráter? Desde a nossa gestação até nós tivermos ali, atingir os 7 anos de idade. E nesse período também nós temos a responsabilidade de forjar os nossos filhos. Os pais têm a responsabilidade de forjar os filhos. Por que eu estou falando primeiramente disso, antes de entrar no que nós vamos entrar aqui? Porque nós erramos agora e depois, lá na frente, já viu assim? Já viu o pai, quando o pai está muito decepcionado com o filho, ele fala assim, aonde foi que eu errei com você? Alguém já ouviu alguém falar isso? Já. Alguém já ouviu algum pai que discutiu com o filho assim, ou até você conversando com o pai de alguém, e fala assim, cara, não sei onde que eu errei, dei de tudo para ele. Eu fiz de tudo para ele, dei amor, dei carinho, dei bicicleta, dei videogame, dei carro, dei tudo para ele. E olha só o que ele virou. A grande questão é que tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Eu estava conversando com um pai essa semana e ele falou para mim assim, eu reconheço que eu errei com meu filho. Eu sempre dei o melhor tênis para ele, sempre comprei a roupa mais cara para ele, sempre ofereci de tudo do melhor para ele, e agora ele não quer se posicionar. Ele está com 15 para 16 anos e não toma posição. Ele não quer fazer a transição, sabe, do adolescente para o jovem. Quer continuar adolescente, mas na hora de fazer as coisinhas erradas ele se torna um jovem. Na hora de ser cobrado ele é adolescente, mas na hora de fazer errado ele é jovem, sabe? Mas estava também na bagunça. Então nós estamos aprendendo que os nossos filhos, os seus filhos, os meus filhos são nossa responsabilidade. Pastor, quando que eles deixam de ser a nossa responsabilidade? Depois que já forjou o traço de caráter deles. Depois que eles entendem, já tem um senso de justiça, do certo e do errado. Agora eles vão fazer o que? Vão praticar o que você ensinou. Já tem um senso de justiça, já sei o que é certo, o que é errado. Agora eu vou praticar o que meus pais ensinaram. Vou praticar o que meu pai me ensinou. Vou praticar o que minha mãe me ensinou. Por isso que eu sempre falo aqui, nessa série de mensagens que a gente dá todos os anos, sobre a casa liberta, sobre a insuficiência familiar, o quanto que isso é um perigo dentro de casa. Eu sempre falo aqui que o pai, ele é a imagem representativa de Deus. Quando Deus criou o homem, Adão, Deus criou Adão. E antes dele criar Adão, vamos imaginar que tinha uma reunião no céu, vamos fazer alguma coisa de legal? Aí alguém fala assim, o que nós vamos fazer hoje? Eu vou fazer um homem. Aí parece que eu vejo Deus falando para o Pai, Deus falando para o Filho e para o Espírito Santo assim, vamos fazer um homem à nossa imagem e semelhança? Aí a Bíblia fala que Deus desce, molda o homem, Adão. A palavra Adão significa vindo da terra, homem. Deus desce, molda o homem,
E aí agora ele criou o homem, a figura masculina, a sua imagem e semelhança. Mas e a mulher, pastor? Não foi não? A mulher Deus tirou da costela de Adão e fez uma adjuntora para ele. Mas por que o homem, a figura masculina, representa tanto a imagem de Deus? Se você parar para pensar, se você fizer uma análise a grosso modo na Bíblia, dá-se a impressão de que a Bíblia ela é machista, sim ou não? Você vê nas genealogias de Cristo, só vê falando de homens. Eu acho que tem uma mulher lá, se não me engano, mas só vê falando de homens, que gerou fulano de tal, que gerou tal, que ficou com o filho, que foi o filho de tal, que gerou fulano de tal, não sei o que morreu, que depois nasceu quem? Só fala de homens. Mas não é que a Bíblia ela é machista, que a figura representativa de Deus na terra é a figura masculina. E você vai entender alguma coisa. Quando a figura masculina ela é uma figura omissa dentro de casa, a família perde o rumo. A família perde o rumo. Porque o filho, a mulher, a filha, o filho o homem e a filha menina, elas precisam da figura masculina para poder saber quem ela é na terra. Aí você conversa com um monte de gente por aí, eles não sabem quem são, para onde vão, de onde vieram, por que vieram e o que estão fazendo na terra. Por quê? Aí você vai fazer uma pesquisa rápida, você pergunta assim, me conta um pouco do seu pai. Rapidinho. Aí eu falo assim, meu pai, eu nem conheço meu pai. A maioria é assim. Ou, meu pai saía cedo para trabalhar, voltava de madrugada, bêbado, eu já estava dormindo, não vi meu pai. Porque houve o quê? Uma insuficiência familiar. Pastor, isso é uma regra? Não, isso não é uma regra. Mas se você fizer uma análise rápida com as pessoas que você conhece, se você puder colocar em números, você vai ver que 80% das pessoas que sofrem de falta de identidade, que sofrem com problemas, são pessoas que não tiveram um pai, uma figura masculina presente dentro de casa. O filho ele tem que ir no papel do pai. Olha, meu pai sai cedo para trabalhar. E ele chega de tarde, ele cuida bem da minha mãe. Ele chega, abraça, dá um beijo na minha mãe. Olha que legal, a minha mãe está fazendo um jantar com meu pai. Colocou na mesa, está todo mundo comendo. Está todo mundo comendo, está todo mundo feliz. Porque aí eles estão analisando o quê? Eles estão analisando a atitude paterna. E a filha, como que vai analisar? A filha vai analisar, nossa, meu pai é meu herói. Olha que homem de Deus que meu pai é. Aí o pai se torna uma figura tão especial na vida da filha, que ela fala assim, quando eu me casar, eu quero me casar com um homem que faça igual ao meu pai. Ela tem referência do que ela quer. Mas se você tem uma figura paterna, se a pessoa teve uma figura paterna de um pai truculento, que bateu na mulher, que bebeu, que bateu nos filhos, que espancou filhos. Se a pessoa tem uma figura paterna que abusou da filha, que abusou dos filhos, ele está fazendo o quê? Ele está borrando essa figura paterna, está tirando do filho a direção que ele deveria tomar. Aí a menina vai fazer o quê? Fala assim, se for para me casar, para ser igual, para ter um marido igual, nunca que eu vou casar. Eu não vou casar nunca, minha vida. Aí a menina que foi abusada pelo próprio pai, que tem muitos casos, tá? Que foi abusada pelo próprio pai, vai falar o quê? Eu não quero saber de homem. Não quero arrumar homem na minha vida, não quero saber disso. Aí o menino que vê o pai truculento, batendo na mãe, batendo nas irmãs, batendo em todo mundo, vai fazer o quê? Nunca vou ser homem igual ao pai. Isso quer ser homem? Não vou ser homem. Perdeu a identidade, falou, não quero saber. Não vou ser homem, não vou virar o que eu quiser na minha vida, mas homem eu não quero ser. Então nós vemos aqui que a falta da figura masculina traz um desastre para a sociedade. Então para nós homens o peso é bem maior. A responsabilidade para quem é homem, o peso é muito maior. Você tem a responsabilidade de trazer a figura. E o pior de tudo, tá?
O pior de tudo é quando uma pessoa não tem uma referência paterna, masculina dentro de casa, ela também não consegue se aproximar de Deus da forma que precisa se aproximar. Porque a figura masculina, Deus é pai. Ah, para ser pai? Pai? Que pai? Eu nunca tive pai. Nem sei o que é isso. Deus para mim é Deus. Deus é Deus, velho. Se eu perguntar para algumas pessoas assim, se eu falar para vocês assim, ó, quer ver? É facinho, ó. Facinho. Vou fazer um teste. Fecha os olhos, todos vocês. Vamos fazer uma prática aqui, uma dinâmica. Fecha os olhos. Imagina Deus aí. Como que você consegue ver Deus? Como que você está vendo Deus? Imagina que vamos supor que você estivesse tendo uma visão dos céus abertos sobre você agora. O céu se abriu sobre você agora, aí a nuvem, ela se abriu, você está olhando para dentro da nuvem, está vendo Deus sentado no trono. Como que você vê Deus? Pronto. Pode abrir os olhos. Sabe o que aconteceu? Eu tenho certeza que algumas pessoas viram um velho, barbudo, com um tridente na mão, em volta do trono dele, raios e trovões, e ele está doido para matar um primeiro que pecar, sim ou não? Teve gente que pensou assim? Uma parte do velho. Doido para matar o primeiro que pecar. Como errar, vai morrer. Sabe por quê? Porque foi ensinado assim para você. Porque de repente o seu pai, quando você fazia alguma coisa errada, o seu pai sequer conversava com você, ele pegava assim, te castigava, te batia. E agora você acha que Deus ele é um Deus violento, truculento, vingativo e quer te matar porque você cometeu o pecado. Sendo que na verdade, se nós olharmos para o Antigo Testamento, esse era o Deus de justiça, é o Deus que fazia justiça. No Antigo Testamento, nós não estamos aqui pregando aqui nas terças-feiras sobre a arca. Quantas pessoas que já falaram que usar foi intencional, foi de boa intenção segurar o carro de boi que balançou, e Deus, a Bíblia fala que Deus fulminou ele, que abriu ele no meio, na frente da arca. Aí você olha e fala, meu Deus do céu, como que pode uma coisa dessa? O cara estava tentando ajudar. Aí você olha lá os filhos de Corá, a família de Corá todinha sendo engolida pela terra, porque Corá fez uma coisa errada, roubou alguma coisa, tipo assim. Hã? Se rebeliou. A família foi engolida pela terra. Você fala assim, nossa, esse Deus é um Deus vingativo mesmo, né? Mas aí nós estamos vivendo agora, nós não estamos vivendo no Antigo Testamento, nós estamos vivendo no Novo, a graça. Aí Jesus veio para a terra, e ele veio ligar o que estava desligado. Ele veio religar. Foi desligado algo. Quando Adão pecou com Eva lá no Jardim do Éden, esse elo de paternidade com Deus foi desligado. Adão é filho de Deus, mas quando ele pecou passou a ser uma criatura. Esse elo foi cortado. E agora, quando Jesus se manifesta na terra, ele veio fazer o que? Ele veio trazer de volta o que a humanidade havia perdido, que é a figura paterna de Deus com a humanidade. Na Bíblia você vê um momento só, em que Cristo chama Deus de Deus. Em todos os outros momentos, Jesus só chama Deus de Pai. Que momento que Cristo chama Deus de Deus? Quando ele está na cruz, que ele fala, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ele está dizendo, Deus meu, por que me desamparaste? Só aí que Jesus chama Deus de Deus. Mas em todo momento em que ele ensina os seus discípulos, ele está falando para os discípulos, ó, Deus é Pai. O meu Pai, o nosso Pai. Me ensina a orar, mestre, ensino. Então fecha os olhos, vou ensinar você a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado. Ele está falando assim, ó, você tem um Pai. Então quando nós não temos uma figura paterna presente aqui na terra, nós temos dificuldade de ver Deus como nosso Pai. Quem é o nosso Pai? O nosso protetor, o nosso provedor, nossa segurança, o nosso abrigo,
nosso socorro bem presente na hora da angústia. Esse é o nosso Pai. Agora, você precisa entender, mas eu não tive um bom pai, pastor. Meu pai não foi um bom pai para mim. Meu pai fez coisas que eu não deveria nem te contar que meu pai fez. Eu quero te falar que Deus é o seu pai, mas Ele não é como o teu pai aqui na terra. Deus é teu pai, mas Ele não é como o teu pai. Deus, Ele é o teu pai, mas Ele é o seu pai perfeito. O seu pai que você teve, o seu pai biológico, ele foi um pai imperfeito, porque ele era um pecador como eu e você somos. Mas Deus, Ele é o seu pai, porque Ele cuida de você. E Ele veio aqui através de Cristo trazer você de volta para a filiação dEle. Mas vamos entender umas coisas. E Deus, sendo Deus como um pai, Ele se preocupa com os seus filhos. Deus olha para mim, Deus olha para você. Ele está falando assim: eu tenho uma preocupação com vocês. E a Bíblia vai dizer o quê? Que em Êxodo 23 a Bíblia está dizendo assim: ó, tenham cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei. Essa é uma palavra lançada nos lábios de Deus. Deus falou assim: ó, obedeçam a minha palavra, obedeçam os meus mandamentos. E a Bíblia vai dizer assim: ó, não invoquem o nome de outros deuses, e nem ouçam tais nomes dos seus lábios. A preocupação de Deus aqui é o seguinte: Deus está falando assim: ó, vocês já têm a mim, vocês não precisam de outros deuses. Eu sou o suficiente na vida de vocês. O que Deus está falando, se vocês têm a mim, se eu sou o Deus de vocês, se vocês chamarem qualquer outro tipo de Deus, não vai ter efeito sobre você, porque eu sou. Quando Moisés foi falar com o faraó, Moisés falou assim: faraó, libera o povo aí, para o povo ir embora. O faraó falou: mas quem é você, rapaz? Você está falando, está achando que é o quê? Falar para eu mandar o povo embora? Quem mandou você vir aqui? O faraó Moisés falou assim: ó, o eu sou me mandou vir aqui. Esse eu sou é a suficiência de Deus, é a soberania de Deus sobre todas as coisas. Mas agora que nós vamos aprender aqui, é que nós temos a nossa responsabilidade de guiar os nossos filhos. Assim como Deus teve a responsabilidade, ou melhor, como Deus teve o cuidado de guiar os seus filhos ali pelo caminho do deserto para poder entrar na terra prometida. Nós vemos que se nós não cuidarmos de nossos filhos vão sempre tomar, porque o ser humano, gente, é incrível. A natureza pecaminosa do ser humano é algo absurdo, cara. Se você pegar uma criança, o Henrique já tem 1 ano, não? Não ainda? Se você pegar 2 crianças de 1 ano de idade, 2 crianças, tem maldade uma criança de 1 ano de idade? Sim ou não? Tem maldade? Sim ou não? Fala comigo, de verdade, sim. No seu pensamento, tem maldade? Claro que não tem maldade nenhuma. Se você acender uma vela, colocar ali, vai achar bonitinho, vai querer pegar um fogo, né? Mas se você pegar 2 crianças de 1 ano de idade e der um brinquedo e colocar no meio das duas, uma bate na outra para pegar o brinquedo da outra. Sabia disso? Nós temos professores aqui, é assim, não é? Mas na onde que ensinou essas crianças a bater? Se não bate, morde. Se não morde, arranca o cabelo, se tiver. Porque a natureza do ser humano, ela já tem um pouquinho de carnalidade ali, ainda que seja criança. Hã? A natureza adâmica. Então qual é o nosso papel? Ficar de olho nos nossos filhos. O que o seu filho consome? O que o seu filho vê? O que doutrina o teu filho? O que ensina o seu filho lá na sua casa? Olha só, existe uma brincadeira que foi feita na escola alguns anos atrás. Eu acho que eles fazem isso até hoje, se marcar. Quem já brincou com aquela brincadeira do copo? De colocar o dedo no copo assim, e o copo anda para cá. Gente, vocês vão perceber que a Bíblia já fez tudo que eu vou falar aqui, tá? Ela já levantou a mão, senhor. Pastor, que brincadeira que é essa? A brincadeira, isso se chama
tabuleiro de Ouija. Tabuleiro de Ouija. Pronto, é isso. Ao invocar espírito de mortos, você coloca a mão no copo, você invoca espírito de mortos, por curiosidade. Brincadeira até por aqueles que não dizem que acreditam nesse tipo de coisa, na verdade estão invocando demônios. Quando você não orienta o teu filho, o seu filho aprende a invocar demônios com outras pessoas, na inocência, mas aprende a invocar demônios nas escolas, ou na brincadeira de amigos. Quem já ouviu falar do Charlie? Alguém já ouviu falar? Levanta a mão. A Bíblia levantou a mão. O Marquinhos levantou a mão. Os outros demais nunca ouviram falar do Charlie? O Charlie é a brincadeirinha da caneta. Você coloca a caneta assim, uma em cima da outra. Aí tem uma palavra que fala em inglês, né? Mas ele atende com o inglês, ele é metido. É americano. Mas a brincadeira é, Charlie, se está aqui, aí a caneta gira sim ou não? Tem do compasso. O jogo do compasso. Aí ele avisa que não, hein? Hã? Aí ele fala que não tá. Aí fala, não tô. Tá, mas já saí. Ó, Charlie, parecido com o jogo do copo, conta apenas com duas canetas, uma em cima de papel, com palavras assim, não. E o demônio se manifesta mexendo as canetas cruzadas. Aí você começa a fazer perguntas para ele, e ele vai falando se sim ou se não. Pastor, isso acontece? Sim. Houve uma época nas escolas em que havia muitas manifestações demoníacas dentro das escolas, por causa dessa brincadeira. Pode falar, filho. Uma vez, quando eu estava no colegial, a menina estava brincando, sabe? Colocaram a cadeira assim e brincaram com a brincadeira do copo. O copo mexeu sozinho. A menina perguntou quem que ia morrer. O copo mexeu sozinho, falou não para falar. Ó, pra você ver. E se pôr a mão ali, manifesta, tá? Então tem o jogo do compasso. Esse jogo do compasso eu nunca vi, mas está mencionando aqui. Mais um jogo de invocação de espíritos imundos com um esquema parecido aos anteriores, do Charlie, do copo. Só que ele trabalha com os alfabetos, com o número de alfabetos. Números e palavras sim ou não, apenas substituindo o copo ou a caneta por um compasso. Literaturas ocultistas. O Diário Perdido de Gravity Falls. Quem já ouviu falar sobre isso? Gravity Falls. A senhora já? Inspirado no desenho do Cartoon Network da Disney, Gravity Falls, com uma série que trata de diversas categorias de fantasmas. Apresenta textos explícitos de invocação demoníaca, possessão humana de espírito, de perturbação e outros horrores. O livro de feitiço de satanismo para criança. Contém uma carta que teria sido escrita por um demônio sobre o que se sente ao possuir uma pessoa e levá-la ao suicídio. É que hoje eu não tive tempo. Eu ia trazer para pôr para vocês aqui na TV, como eu fiz da outra vez. Existe uma carta escrita pelo demônio falando sobre isso. Tá? Espiritismo para as crianças, sabe aonde? No desenho da Turma da Mônica. Deuteronômio capítulo 18 e 10, vou ler um versículo para vocês. Não permito que se ache alguém entre vocês que pratique adivinhações, ou dedique-se às magias, ou faça presságios, ou pratiquem feitiçaria, ou façam encantamentos, que sejam médiums, espíritas, ou que consultem os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica esse tipo de coisa. Se Deus vai expulsar aquelas nações da presença de vocês, permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvido aos que praticam magia e adivinhações, mas a vocês o Senhor seu Deus não permitiu praticar tal coisas.
Tem um pastor que eu não encontro ele mais na atualidade. Esse pastor é da época dos anos 90, mais ou menos. O nome dele, depois vocês procuram na casa de vocês, anotem para procurar. No YouTube tem alguns vídeos dele, não são muitos. Mas se chama Pastor Josué Orion. Esse pastor só revela coisas ocultas em desenhos que trabalham diretamente na mente das crianças. Quem já viu um livro ou desenho chamado A Máquina de Brincar? Não? É um livro para crianças. É um livro para as crianças recheado de poemas para se ler no claro e outros poemas para ler no escuro. O começo tem histórias boazinhas, coloridas, mas a segunda parte da literatura é impressa em papel escuro que produz um sentimento soturno. Os poemas são cheios de magias, de bruxas, de fantasmas, numa estética do livro e promove as trevas. A conversa com os demônios, em um determinado verso, o autor narra que o demônio venceu. O poema, tem o nome do poema que diz assim: o diabo que me carregue. São feitos questionamentos sobre a existência de Deus. Compara Deus a uma criança medrosa e chama Satanás de amigo. Eu vou pôr isso aqui para vocês depois lerem. Vocês verem isso aqui, esses absurdos, lá no grupo da igreja. Tá? Na verdade, é um livro de poemas satânicos. Transtorno de controle dos impulsos. Ocorre quando a distração de fuga se torna um problema na vida real. Não se limita aos jogos de azar, conhecido como jogo patológico. Voltou. Como jogo patológico ou gambling disorder. Os compulsivos em games buscam aventuras nas plataformas virtuais da internet e nos videogames. O distúrbio dos jogos eletrônicos é diferente do jogo patológico e já consta na versão atual da classificação internacional de doenças CID. Alguns jogos que você vai jogar, não sei se vocês perceberam, eu notei isso uma vez que nós colocamos um jogo, quando nós tínhamos um videogame em casa, e passa bem rapidinho uma frase no jogo que está dizendo que quem tem problema de convulsão não pode jogar aquele jogo. Eu não sei por que fala isso, mas tem algumas coisas do tipo. Quem é viciado em tela, quem é viciado em eletrônicos, em jogos, o efeito desse vício é parecido, é semelhante ao viciado em cocaína. Só para você ter ideia. Pastor, não tem problema nenhum meu filho ficar no celular o dia inteiro. Dá uma paz para mim? Dá sim. Dá. Eu já fiz o teste na minha casa. Eu já experimentei isso. Teve uma época, aqui há pouco tempo atrás, que a gente estava tão corrido com as coisas para fazer. A gente tinha tanta coisa para resolver, tanta coisa para fazer. Corre atrás disso, é documento, é uma coisa, é outra. Que nós esquecemos do ar uns 15 dias. E o ar ficava o dia inteiro na TV. Só no YouTube, só passando, só videozinho. E assim, e por hora parecia videozinhos bobos, sabe? Videozinhos inocentes. Parecia que não tinha nada a ver, tipo, sabe, o cara passando de carro em cima de coisas, sabe? Aquele Nick e Vlad, parecia coisinha boba assim. Vladimir, né? Vladimir, né? Parecia coisa boa. Mas ele ficou assim, né, durante esse tempo, o nível de estresse dele estava elevadíssimo. Elevadíssimo. Aí eu falei para o meu esposo assim: corta a TV dele. Vai cortar tudo dele.
não vai usar mais celular, não vai usar TV. Em uma semana, ele mudou o comportamento dele. Em uma semana. Deixa eu falar uma coisa para vocês. A mente das crianças não estão preparadas para receber tanta informação. Nem a nossa, tá? Você já se pegou com irritabilidade por causa de nada? As pessoas vão falar que você já está com nervo. É muita informação. Hoje em dia está muito fácil. Antigamente, se a gente queria ter alguma informação, a gente tinha que ler. Tinha que ir lá na banca, comprar um jornal, comprar uma revista. A gente tinha que ir na biblioteca municipal pesquisar um livro. Os jovens aqui nem sabem o que é biblioteca municipal. É que isso é diferente. Não, eu sei o que é, de internet, né? Mas... Sabe o que é, mas nunca foi. Isso que eu estou falando. Não tinha carteirinha. Tinha que ir lá na biblioteca municipal para fazer pesquisa de um livro. Você tinha que ir lá, pegava o livro, colocava o nome lá, marcava na carteirinha. Você tinha que devolver, não era assim? Dona Justa? Não tinha xerox, não. Hã? Não tinha xerox. É. Era tudo na mão na hora. Era tudo na mão. Sentava, tinha que escrever. Mas hoje em dia a gente abre o celular, isso é uma enxurrada de informações sobre a mente da gente. Nossa, olha aqui, olha aquilo ali. Sabe o que é o pior de tudo? É que a gente perde o nosso tempo, às vezes, vendo a vida dos outros. Aí entra lá no Instagram, no Reels, fica lá rodando o Reels, só olhando. Olha, nossa, você viu que casou? Ai, vou ver as fotos do casamento dela. Aí fica lá 2 horas olhando a foto e criticando. Ai, mas que cabelo feio. Ai, olha só que roupa feia. Ai, que não sei o quê. 2 horas ali. Aí quando vê o dia passou, nossa, não fez nada, nem limpei a casa. E é desse jeito. A nossa vida ultimamente tem sido assim. Como era legal antigamente que a gente e queria comer o lanche, a gente tinha que sair de carro, procurar um trailer aberto para comer um cachorro quente. De ônibus. Quem tinha um amigo que tinha um carro, tinha tudo. Tinha tudo. Quantas vezes nós saíamos dos Freitas e vinha comer lanche no trailer aqui no Vila Paiva? Comer cachorro quente, o melhor cachorro quente da região era ali no Vila Paiva. Hoje em dia a gente não sai de casa para nada, está tudo na mão. Vou pedir um lanche. Ligou, pediu. Nem acabou de clicar, o motoboy já está buzinando ali. E isso está fazendo com que a gente se sinta impaciente. A gente tem paciência para esperar as coisas. A gente quer tudo rápido e nossos filhos estão ficando desse jeito. Os nossos filhos estão ficando impacientes. Eles mudam o humor. Eles têm, quer ver, mudança de humor, experiências subjetivas influenciadas pela atividade executada, tolerância, o processo de precisar de dose continuamente maior de atividade para obter sensações iniciais. O jogador, portanto, precisa jogar sempre mais e mais. O cara não sabe assim, o cara começa a ficar viciado em coisas pequenas. E aquilo começa a se tornar assim, não, eu quero mais, preciso de uma dose maior, uma dose mais forte. Sintomas de abstinência, você tira a mão do celular, tira o celular da mão para você ver. Corta tudo, não, a partir de hoje não tem nada aqui em casa, corta a internet, você vai embora de casa. Você vê uma criança de 8 anos embora de casa, pode ter certeza, cortar a internet da casa dele. Mal nas costas, estou indo embora, mãe. Vai para onde? Vou para carnaval, que lá tem internet que não tem. Tá? É desse jeito. Vamos lá. Pastor, como que eu vou identificar se meu filho está entrando no cativeiro de vício, no celular ou qualquer outra coisa? Existem alguns sintomas. Se for de jogo, ele joga compulsivamente, ele não tem horário para parar, não tem horário para começar, ele simplesmente começa a jogar e não para.
Compromisso da função, ilusão de interação. Inventaram agora o tal de metaverso, né? É a nova rede social do Gutenberg, lá, como que chama Gutenberg? Não? O dono do Facebook, filho. Como é que chama o dono do Facebook? Olha essa parte, tá? Como é que chama o nome? Não acredito que ninguém sabe o nome do cara que é o dono do Facebook. Dono do Instagram. Mark Zuckerberg. Aí, ó. Pronto. Esse cara aí. Criou uma nova rede social que é o metaverso. Alguém já ouviu falar do metaverso? Não? Alguns? Vou explicar para vocês o que é o metaverso. O metaverso é um ambiente virtual que você não precisa de sair de casa. Você coloca um óculos, você entra dentro desse ambiente virtual. Só que, diferente de outros jogos, esse ambiente virtual, ele é como se fosse real. Lá você tem que comprar seu carro, você tem que comprar com dinheiro. Tá? Você precisa comprar o carro, você compra o terreno, você tem que ter um terreno, você compra a sua casa, tudo no ambiente virtual. Você cria lá como é que chama? Um avatar, né? E o seu avatar vive nesse ambiente virtual. Só que para o seu avatar sobreviver, você precisa de trabalhar, ganhar dinheiro com o seu avatar para você comprar terreno, para você ter poder dentro do ambiente virtual. Sabe o que está acontecendo? O mundo está caminhando para deixar cada dia mais o ser humano isolado, depressivo, ansioso. Às vezes a gente conversa com pessoas que elas não têm vontade de ter contato com pessoas de verdade. Elas querem ficar no mundo virtual, mandando mensagem pela internet, conversando pela internet, porque eles entendem que lá no mundo virtual ele consegue ser quem ele quiser. Então nós vemos que existe um tipo de isolamento social, realização falsa, perca do interesse da vida. Um dia eu conversei com um amigo meu, depressivo, programador, um cara inteligentíssimo. O cara ficava a semana inteira sem sair de casa, morando sozinho, trancado dentro do quarto, programando, trabalhando, e tudo que ele queria tinha no portão da casa dele. Precisava comer alguma coisa, pedia aqui no iFood, pegava lá, sabia, pegava, vou lá, comia, voltava para o computador. O cara estava entrando em colapso. Deixa eu falar uma coisa para você: o ser humano não foi feito para viver sozinho. O ser humano foi feito para viver em comunidade. Porque Deus, a essência divina já é comunidade. Pai, Filho, Espírito Santo. Deus não é sozinho. Perca de criatividade. Você vê que seu filho está perdendo a potência de criar coisas novas. Mudança de humor, respostas emocionais explosivas e confrontos sobre um comportamento viciante. Fica de olho no seu filho. Eu quero fazer uma... Não é uma proposta. Não é criar uma lei também. É uma regra. Não sei. Desafio? Não, acho que uma regra. Uma regra. Aqui dentro da igreja eu posso criar regra, sim ou não? Posso, né? Está proibido as crianças usar celular dentro da igreja. Está proibido. Por quê, pastor? Porque seu filho está dentro da igreja para ouvir a palavra. Você vai perder o seu filho. Pastor, mas o seu filho também, de vez em quando, ele está com o celular na mão. Concordo com você, por isso eu estou dizendo, está proibido. Começar do meu.
Os nossos filhos têm que vir para o culto. Você tem que ensinar o seu filho a vir para o culto e cultuar a Deus. Ah, mas meu filho vai dormir. Deixa dormir. Tem um aí que milagre que acordado hoje. Dormiu de tarde? Põe para dormir de tarde, mano. Quero ver dormir logo no culto. Você tem que ensinar o seu filho o seguinte, ó, na igreja é lugar de cultuar, de adoração. Pastor, mas as crianças não conseguem ficar muito tempo sentado ouvindo a palavra. Eu concordo plenamente com você. Quanto tempo, irmã? 20 minutos que a criança consegue dar atenção? Não é isso? Menos do que isso? Menos de 20 minutos. Eu concordo com você. Eu concordo com você. Aí fica aí, ó, rasgando papel, jogando caneta no chão. Mas é melhor do que estar no celular. Nós temos que aprender, nós temos que ensinar os nossos filhos agora, para a gente não sofrer lá na frente, gente. Senão lá na frente nós vamos ficar chorando. Daí eu vou voltar lá no começo da mensagem. Ai, o que foi? Onde foi que eu errei? Ué, você errou em coisas simples, coisas básicas. Vamos lá. Eu vou passar algumas coisas aqui que não é o nosso caso. Isaías capítulo número 58, versículo 12. Vou ler para vocês. E os que de ti procedem a edificação, os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão de reparador de roturas, restaurador de veredas para morar. Se nós pegarmos esses textos aqui de Isaías, se nós olharmos para esse texto, ele está falando de uma geração que está por vir ainda. Ele está falando de uma geração que está para ser gerada, que está para ser formada. Ele fala assim, ó, antigamente se levantará o fundamento de geração em geração. O que Isaías está profetizando, ele está deixando claro para nós, que se nós cuidarmos dos nossos filhos hoje, se nós formos boca profética na vida dos nossos filhos, se nós formos bons arqueiros para lançar os nossos filhos para a vida, para que eles venham acertar o alvo. Isaías ele está dizendo assim: eles serão chamados de reparador de roturas, eles serão chamados de restaurador de veredas para morar. Ele está dizendo que os nossos filhos serão chamados de restauradores. Vai mudar uma geração. Ele está dizendo que os nossos filhos serão capacitados por Deus para poder mudar a história de uma geração inteira. Mas isso só vai acontecer se eu e você nos posicionarmos para cuidar de nossos filhos agora. A pastora falou aqui na semana passada, na semana bem retrasada. Ela falou assim, ó: observe os seus filhos. Nós estávamos falando de crianças que estão crianças depressivas. Sabia que tem crianças depressivas? Nós falamos na semana passada de crianças que tiveram a sua vida sexual despertada com 7 anos de idade. Nós pegamos cada caso que você tem noção. Nós conversamos com pessoas que falam coisas que a gente fica assim: meu Deus do céu, como que pode isso? Aí os pais, eles querem fechar os olhos. O filho, tá quietinho no quarto, tá tudo bem não, irmão. Tá tudo bem não. Chega do nada lá e fala assim: dá o celular para mim aqui. Chega do nada lá. Quando estiver quietinho, vai dar o celular para mim. Pega o celular e vê o que está acontecendo, vê com quem está falando. Tem um monte de pedófilo na rede se passando por criança.
E às vezes a gente não sabe o que está acontecendo com nossos filhos na rede, nesse mundo inverso que nós estamos vivendo aí. Salmos número 78, versículo 4. Não os esconderemos do nosso filho, mas contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele faz. Pastor, o que é isso? Não esconda do seu filho as grandezas de Deus. Mostra para o seu filho o quão bom é servir ao Senhor, o quão bom é estar na presença de Deus, adorando Ele, buscando a Ele. Uma vida pode iniciar um processo de influência e restauração de novas gerações. Ou seja, se nós cuidarmos de nossos filhos, se nós orientarmos os nossos filhos, eles poderão transformar uma geração lá na frente, debaixo da graça do Senhor, debaixo da presença de Deus. Amém? Pastor, o que você quer falar? O pastor falou assim: você deixa eu falar hoje, senão não vai ficar ruim. Você quer? Claro, vou falar. Eu gostaria só de ler um versículo para concluir, né? Eu vou falar hoje, vou falar domingo também. Em Malaquias 4, 6, fala assim: Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E por que eu estou lendo isso para vocês? Porque nesses últimos dias Deus tem me incomodado, me mostrado alguns detalhes assim que eu não tinha parado para analisar. Nós fomos no parque com as crianças domingo passado, e ali a Bruna, ela trazendo algo para as crianças, ela falou para as crianças, para os pais que estavam lá presentes. Ela falou assim: eu me lembro um dia que eu fui dormir na casa da minha cunhada, da Ana Cláudia, e o Ezequiel, o pastor, né, na época eu era pastor, né, Bruna? Era o Ezequiel, o cunhado. Eu vi que ele foi orar com o Wesley e com o Wallace. Não tinha o Arlen ainda, tinha só o Wesley e o Wallace era pequenininho. E eles ajoelharam ali e oraram. E a Bruna ficou encantada com isso, porque a Bruna nessa época, acho que ela nem estava firme na igreja, né, Bruna? Não. Eu acho que ela nem estava firme na igreja. Ela viu aquilo e eu nem sabia que ela tinha dormido em casa, nem lembro dessa situação que ela falou, bem que ela lembrou, né? Não lembrei. E ela falou isso, e ela pegou e falou assim: e onde o Wesley e o Wallace estão hoje? Porque isso aconteceu lá atrás, foi uma plantação. E onde o Wesley e o Wallace estão hoje? Daí todo mundo, né, no altar. O Wesley está aqui, o Wallace está aqui no altar, servindo na igreja. E isso começou meio que mexer em algo dentro de mim. Porque eu comecei a lembrar de várias coisas que foi acontecendo. E eu lembro um dia que o Arlen subiu aqui em cima, meio que de brincadeira, né? O Escala falou para ele: Tó, fala aí que você sentiu. Ele quis meio que pregar aqui. E ele falou uma coisa assim. Ele falou, olhou pro pai dele e falou assim: quando você for totalmente... Né? Quando você for totalmente curado, seu filho vai ser curado. Quando você for totalmente curado, seu filho vai ser curado. Ele falou isso pro pai dele aqui no altar. Parecia que era uma brincadeira, mas eu comecei a juntar peças assim. E o que eu percebi? Que a nossa igreja hoje, a Casa de Marquir, nós temos grande chance de ser uma igreja que vai transformar a próxima geração. Nós temos grandes chances disso. Porque o que aconteceu comigo, as maldições que vieram lá de trás, paralisou aqui em mim. Eu sofri a consequência? Sofri. Mas eu interrompi. E eu não passei isso para os meus filhos. Mesma coisa o Ezequiel. A gente entendeu, não, vamos interromper isso aqui. Então, os meus filhos já estão nascendo numa era que eles podem errar? Podem. Podem abrir as portas? Eles podem. Mas vão estar totalmente conscientes.
E se a gente conseguir formar filhos hoje, entendendo sobre maldição, sobre não abrir portas espirituais, porque isso vai ferir o coração do Senhor, e a gente entender sobre isso que eu acabei de ler, que é converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. O que é isso? É o Wesley olhar para o pai dele e falar: é isso que eu quero. E o Ezequiel olhar para o Wesley e falar: tá dando certo, consegui, entendeu? Isso é uma conversão, um olhar para o outro e ver Deus nisso. Então isso é muito maravilhoso. Eu sei que para algumas mulheres que os maridos não estão, é mais pesado, é mais difícil carregar tudo isso, mas nós conseguimos. Se a gente quiser, a gente vai conseguir, a gente vai transformar a geração. E o Miguel também, não sei se ele vai querer contar, mas se ele não quiser contar, outro dia ele conta. Ele teve um sonho muito bonito também por esses dias. Então isso tem acontecido por esses dias. Deus tem mostrado que nós vamos conseguir fazer uma nova geração. E essa geração vai se transformar. Aí você fala para mim assim: mas como? Olha como o mundo está corrompido. Se a gente fizer a nossa parte, nós vamos conseguir sim. Porque eles vão influenciar outros. E a gente vai conseguir levantar um exército forte para o Senhor. Porque os nossos filhos não são nossos filhos são de Deus. E Deus confia em nós para a gente conseguir ter filhos bons para esse mundo. Porque o negócio está feio. Mas nós podemos romper e conseguir formar filhos fortes. É isso. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus. Vou ficar de pé. Eu quero fazer algo aqui essa noite. Quero pedir para o Wesley me ajudar. Pode parar o treinamento um pouquinho agora aí. Tá rindo, né? Tá longe ainda, né? Nós sabemos que nós como pai, como mãe, e tem aí a mãe que foi pai também, né, dona Justa? Teve que batalhar para poder cuidar dos filhos, né? Nós acabamos de entender aqui diante da palavra de Deus que nós temos uma responsabilidade diante de Deus com nossos filhos. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que os seus filhos não são seus, são emprestados. Deus deu para você cuidar deles por um tempo, por um período. Então nossos filhos são presentes que Deus nos deu para nós cuidarmos por um tempo. Eu queria que você ficasse perto do seu filho, se você estiver com ele aí, se você puder pegar nele, abraçá-lo, ficar próximo dele, da sua família. Isso. Eu quero pedir para a dona Justa adotar a Ana. Adota a Ana, dona Justa. Vai lá junto com a Mari. Deixa eu ver. Isso, eu quero pedir para a irmã Luiz adotar junto com a Rosana os filhos. Vai lá, para ninguém ficar sozinho. Representa aí famílias. Deixa eu ver, tem alguém sozinho aí atrás? As amigas aí atrás estão juntas? Estão juntas aí? Então, isso. Deixa eu ver. Apaga a luz por mim, Marquinhos. Consegue, por favor? Apaga a luz por mim. É azul. Onde está o negocinho azul? É a de cá, tá? É a última de cá. Isso. Aí no interruptorzinho. Isso. Isso. Tá todo mundo com a filiação aí? Isso. A nossa boca, você vai tocar?
A nossa boca é a arma mais poderosa que nós temos. Mais poderosa que nós temos. A nossa boca pode proferir morte, mas também pode proferir a vida. Eu quero que você nessa noite, junto com os seus filhos, com a sua família, que você lance uma palavra sobre eles. Profetize algo sobre o seu filho. Eu vou fazer uma oração, vou dirigir você numa oração. Eu quero que você ore comigo essa oração e que você declare algo sobre a vida do seu filho. Invoque a presença de Deus sobre o seu filho. Então feche os seus olhos, curva a tua cabeça, abrace com o seu filho, com a sua família. Diga bem forte comigo, eu amo ao Senhor. Mas aí tem que fazer forte, tá? Tem que ser um coral forte. Diga, eu amo ao Senhor. E eu estabeleci um pacto com meu Deus, para que proteja a minha aliança com o meu cônjuge, com os meus filhos, com os meus netos e com os netos dos meus netos, até a minha 1000ª geração. Diga, o meu cônjuge será como videira frutífera, os meus filhos serão como galho de oliveira ao redor da mesa. Diga ao Senhor, abençoou a minha família, e a unção de vida eterna que desce do trono de Deus está sobre a minha geração. Diga, eu ando no temor do Senhor, e nunca faltará em minha descendência quem sirva a Deus no altar. A minha família andará nos caminhos do Senhor, e os exércitos de anjos do Senhor receberão a ordem para guardar o futuro da minha herança. A minha família é abençoada porque teme ao Senhor, e os planos de Deus para nós nunca serão frustrados. A armadura de Deus e o sangue do Cordeiro protege a minha família, protege a minha descendência, e Satanás e os seus demônios não podem tocar, nem ameaçar nenhuma geração minha com nenhuma retaliação. Diga em nome de Jesus, a minha família tem uma aliança com o Senhor Jesus. Diga, a minha família está cheia do Espírito Santo, e Deus está nos livrando de todas as prisões, de todas as opressões. Diga, a minha família é bendita entre as nações, porque a Bíblia diz que ela é. Diga, a minha família é bendita em todas as nações, porque a Bíblia diz que ela é. Dá um abraço no teu filho e ora por ele aí agora. Ora por ele aí agora. Diga algo para ele, diga algo para ela. Profetiza na vida dele, profetiza na vida do teu filho, da tua filha, da tua geração. Oh, rabacarabafás. Meu Deus, eu abençoo minha família. Eu abençoo os meus filhos sobre o seu altar, Senhor. Eu abençoo o Senhor até aqui da minha geração. Eu abençoo os meus netos, meus bisnetos. Eu abençoo minhas 1000 gerações que estão surgindo em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Isso, profetiza sobre o teu filho. Profetiza sobre a tua família. Declare algo dentro da tua casa.
Glória a Deus. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus bem forte. Toma teu assento por um momento.